E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu vim gravar pra vocês as minhas leituras de 2023. Eu sei que tá bem atrasado esse vídeo, mas antes tarde do que nunca, né? Eu até comecei a gravar no ano passado, eu postei as minhas leituras de janeiro e fevereiro, mas aí eu não atualizei mais depois e, enfim. Como eu já postei um vídeo aqui falando das minhas leituras de janeiro e fevereiro de 2023, pra não ficar repetitivo, eu vou começar esse vídeo aqui falando das minhas leituras a partir de março de 2023. E, enfim, se você não viu o vídeo anterior, eu vou linkar ele no bloco de informações. E é isso. Vou pedir pra você, se você não me segue no meu Instagram, ir lá me seguir, curtir e comentar nesse vídeo. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho para as notificações. E se for comprar qualquer coisa na Amazon, utilize meu link de associado que tá no bloco de informações. Dessa forma eu ganho uma pequena comissão em cima da sua compra, você não vai pagar nada mais por isso. E é isso, vamos começar. No ano de 2023, eu consegui fazer 57 leituras. Eu saí de uma ressaca literária em 2023 e aí, na metade do ano, eu já entrei em outra e só consegui sair agora em março. E eu acho que eu já tô em outra, pra falar bem a verdade. Mas enfim, eu consegui fazer 57 leituras. Entre essas leituras eu li muito HQ, eu li muito conto, então muitos, eu já nem lembro direito assim exatamente o que eu achei, porque foram coisas muito curtas, muito rápidas de serem lidas. Então eu vou tentar me localizar com vocês e ir passando as informações. Então, enfim, como eu falei pra vocês, eu vou começar a partir de março. Então, no dia 2 de março, eu finalizei a minha leitura de Dance of Thieves e eu dei 4 estrelas pra esse livro. E assim, eu lembro que eu gostei muito desse livro. Ele é da mesma autora da série de The Kiss of Deception, que é Crônicas de Amor e Ódio, que eu também já li. E nessa duologia nova dela, né, que é Dinastia de Ladrões, a gente tem a aparição dos personagens dessa trilogia dela, né, que eles estão mais velhos e tudo mais. E muitas pessoas falam muito bem dessa duologia, falam até que é melhor que essa trilogia. Eu ainda não finalizei, não li o segundo livro. Eu lembro que eu gostei muito do primeiro, mas que eu demorei pra engatar na leitura, mas quando eu engatei foi tipo assim, rapidão. Só que agora eu já nem lembro direito do que se passou nesse livro, então quando eu for ler o segundo vai tá bem complicado pra mim, mas assim, é uma leitura que eu gostei muitíssimo. No dia 3 de março eu finalizei a minha leitura de Arlindo, e gente, que HQ perfeita, é uma HQ nacional, né, vai contar a história aí sobre um menino que ele tá se descobrindo como gay. E assim, ele tem um pai que é super machista, super homofóbico. E ele vive numa casa ali com a mãe dele e tudo mais. E ele tem uma avó muito preciosa também, que é super carinhosa. Eu amei essa HQ. Ela é super divertida, ela é super atual, ela tem referências do pop, assim. Mas como foi lançada há um tempo, então tem umas referências um pouquinho mais antigas. Mas continua sendo uma HQ extremamente atual. Eu me diverti muito, eu dei 5 estrelas, eu favoritei, eu me emocionei. Eu ri e eu chorei, porque é muito, muito lindo. Assim, eu quero muito comprar a versão física, né? Porque eu li ela em e-book, mas eu quero muito a edição física, porque eu quero colocar na minha coleção, que, assim, ai, é muito, muito lindo. Sério, se você não leu, por favor, leia. E depois me agradeça. Daí, ainda em março, eu peguei e finalizei a minha leitura de The Risk, que é da série Briar You, que é da Elle Kennedy, que é a mesma autora de Off Campus. E The Risk é o segundo livro dessa nova série que ela lançou. E, sinceramente, eu estou decepcionada. Por quê? O que acontece? Eu sou apaixonada por Off Campus, entendeu? Eu sou extremamente apaixonada. Eu já li o primeiro livro, acho que umas 4 vezes, sem brincadeira nenhuma, que é o meu favorito da série. E eu fui com muita expectativa. Assim, o primeiro livro, as pessoas já falavam que não era tão bom, que é o The Chase. E realmente não é muito bom mesmo, não. A Summer é uma personagem que ela carrega o livro nas costas. E a amizade dela com a Brenna, que vem a ser a protagonista de The Risk. Mas ela tinha um potencial pra ser grande e, infelizmente, ela ficou meio apagada ali pelo cara chato que é o par romântico dela. Aí a gente vem pra The Risk. E muita gente gosta de The Risk. Muita gente fala muito mal de The Chase, mas fala que The Risk é muito bom. Só que eu não consegui achar tudo isso. Fiquei entediada em várias partes, tive que me obrigar a terminar esse livro. E uma coisa que me incomodou bastante é o negócio da rivalidade feminina, que tá muito presente nesse livro, porque a Summer e a Brenna são as meninas mais bonitas, porque onde elas chegam, elas incomodam as outras mulheres. Tem uma cena até que uma menina vem e joga um copo de bebida em cima da Brenna, porque o namorado dela estava olhando pra Brenna, tipo, ela, sabe? Uma outra cena que a Summer vai abraçar um amigo dela, e aí as meninas que, tipo, estão ali em volta ficam olhando feio pra ela, tipo, isso é muito cansativo pra mim. Esse negócio de, eu sou muito bonita e eu incomodo.
sabe, pra mim já tá saturado uma hora dessas. Eu sei que existe, mas assim, me cansou um pouco, sabe? Eu dei 3 estrelas pra esse livro. Depois, ainda em março, eu peguei e fiz a leitura de Uma Farsa de Amor na Espanha. Aqui a gente vai ter um casal que vai ter um fake dating aí, né? Ela vai levar o cara pro casamento da irmã dela, se eu não me engano, de tanto tempo que eu li. E o ex dela vai estar lá, então ela não quer chegar sozinha e tudo mais. E foi um bom livro, ele é um sucesso no TikTok, né? Foi assim que eu conheci ele. Ele é muito bom, mas eu confesso que achei que ele se estendeu em muitas partes. Mas assim, foi uma leitura divertida. Eu ainda quero reler esse livro, porque eu acho que nesse período aí, eu ainda tava meio que, sabe, oscilando ali na minha ressaca literária, pra falar bem a real. Mas eu quero reler ele e tentar entender se realmente foi ressaca ou se realmente eu só não amei ele. Eu dei 4 estrelas, é um bom livro. Continua na minha coleção aqui, na minha biblioteca pessoal. Mas eu não amei tanto assim, né? Que as pessoas falaram tanto que eu fui realmente com muita sede ao pote. E assim, é muito bom, dei 4 estrelas, mas não é perfeito. Depois eu li Prisioneiros da Mente, que é um livro do August Curry. E a minha mãe pediu pra eu ler, porque ela super adorou o livro. Só que eu achei um porre! Achei muito chato o livro. Me obriguei a terminar ele, porque ele é mais um livro ali de autoajuda. Eu dei 1,5 pra esse livro. E assim, não foi só isso que me incomodou, porque aqui a gente vai ter um pai que ele é muito, muito rico, só que ele cresceu por conta própria, assim, né? Cresceu financeiramente falando. E ele criou 3 filhos e são 3 seres humanos bostas, entendeu? Extremamente assim. Então, ocupando espaço no planeta Terra. E aí, ele tá morrendo, se eu não me engano, e aí ele quer, tipo, ensinar os filhos a serem decentes. E aí ele meio que manda cada um pra um lugar, cada um pra ter uma missão, eles vão ficar sem dinheiro, eles vão ter que valorizar e tudo mais. E assim, 2 caras e uma mulher. E o que acontece com a mulher, pra mim, é tipo assim, muito pesado, pra no final ser tipo assim, ela precisava disso pra ela crescer. Porque assim, os filhos são quem eles são por causa da criação de merda que ele deu pros próprios filhos. Então, isso também é responsabilidade deles. E aí depois, tipo, o que acontece, principalmente com a protagonista feminina, me deixou extremamente desconfortável. E tipo assim, enfim, eu não vou me estender, gente. Esse livro não foi pra mim, eu achei um saco. Daí, ainda em março, eu li Coração de Tinta. Eu sou apaixonada pelo filme desde criança, assisti muito com meu pai. E aí, quando eu descobri que era uma série de fantasia, eu falei, vou ler. E assim, eu li o primeiro livro e eu li me arrastando pra poder finalizar ele. Eu dei 3,5 pra ele. Porque assim, eu acho que toda a ideia de construção de universo é muito, muito boa. Só que assim, fica um monte de coisa sem explicar. Talvez seja explicado mais pra frente, né? Afinal de contas, eu só li o primeiro livro. Mas o personagem que o protagonista tira de dentro do livro é um saco. Tipo, no filme ele é menos chato, mas no livro ele é um saco. E também, tipo, ficou numa mesmice que não acabava mais, era um ciclo sem fim da mesma coisa. Que era assim, eles iam pra essa cidade pra procurar o livro Coração de Tinta. Aí eles eram capturados. Aí eles escapavam. Aí eles voltavam pra pegar o livro. Eles eram capturados. Aí eles escapavam. E aí eles voltavam pra pegar o livro. Tipo, ficou numa mesmice sem parar. E uma hora ficou extremamente cansativo, entendeu? E aí eles também não explicam da onde que vem esse poder, que a filha também tem, que eles chamam de língua mágica, que é o que eu falei, eu acredito que possa ser explicado mais pra frente e tudo mais. Eu não vou dar sequência nessa série, porque ela é muito famosa, as pessoas gostam muito. Então, assim, não é possível que o problema esteja em mim, entendeu? E como eu peguei, assim, uma série de livros meio que seguidona, assim, que eu fiquei meio... então talvez o problema estivesse em mim. Não sei. Ou não. Às vezes os livros simplesmente não funcionam pra você e tá tudo bem. Mas eu ainda vou dar sequência na série, porque eu quero ver o que vai acontecer. E, enfim, é isso. Aí a minha última leitura de março foi Jack Stripador, da série Rastro de Sangue. Como eu falei pra vocês, eu emendei meio que uma leitura atrás da outra ali, que eu não amei. E foram livros que, tipo, as pessoas falavam muito bem. E esse foi um deles, eu dei 3 estrelas, eu achei bom, mas eu não achei, tipo, tudo isso. Eu fiquei tentando entender por que esse livro tinha tanto hype. Porque, assim, o que me foi vendido é que essa protagonista, porque a história se passa no século XIX, sobre uma menina de 17 anos que ela tem o sonho de ser médica legista, né? Numa época em que mulheres, tipo assim, não faziam faculdade, quanto mais medicina, né? E
O que me foi vendido foi uma ideia de que seria um livro assim, tipo, ai, girl power, feminista, nananã. Só que assim, ela é constantemente salva pelo par romântico dela. E então, tipo assim, eu fiquei sentindo falta, entendeu? Tipo, ela era muito, assim, deslocada nas situações e tudo mais. E era mais ou menos, era sempre o cara que tinha as deduções. E o cara tinha um ar de, tipo assim, Sherlock Holmes, do tipo... Sherlock Holmes, ele tem um poder de dedução, que é característico do personagem. Ele consegue entrar numa cena de crime e entender exatamente como as coisas se transcorreram só observando o que tá. Então, tipo assim, ele consegue sacar que, por exemplo, ai, o assassino é canhoto porque ele escreveu desse jeito, ele largou a pena desse jeito, entendeu? Tipo, ele consegue deduzir. E esse cara tem essa vibe também, então eu fiquei meio tipo... Assim, eu estou atualmente lendo o segundo livro da série, só que eu acho que eu estou em outra ressaca literária. E aí meio que... eu ainda tô naquela, tipo assim, o livro não funciona pra mim ou a culpa é minha? Eu que tô de ressaca literária? Não sei. Então, assim, infelizmente não funcionou. E eu não sei se a culpa era minha ou do livro, mas enfim. Daí, indo pra abril, eu li As Mil Partes do Meu Coração, que é da Colleen Hoover. Eu dei 3,5 pra esse livro. A escrita dessa autora é fenomenal. Funciona super pra mim, tipo, é um livro que eu pego pra ler, tipo, e vou rápido. Os personagens são extremamente problemáticos. Todo mundo naquela casa precisa de terapia. A gente vai conhecer a história... Ih, fugiu o nome da protagonista. Mas enfim, a protagonista, ela mora na casa, ela tem uma irmã gêmea e um outro irmão. Se eu não me engano, é isso. E aí a mãe dela mora no porão, porque a mãe dela é doente, tipo, mentalmente falando, toma remédio e tudo mais. E aí, ela também tem um outro irmãozinho, só que aí o pai, que é do pai, que casou de novo e casou com a enfermeira que cuidava da mãe. Então, assim, caos. E aí ela é cheia de problema psicológico, ela é uma adolescente e tudo mais, que não faz terapia, mas ninguém naquela casa faz terapia, tipo, todo mundo tem muito problema, um dia ela surta, ela escreve uma carta falando de todas as coisas que ela carrega, tipo, dentro dela, desses segredos que ela carrega de cada membro familiar. E tem esse menino que eu acho que é... Como que é o nome desse menino? É Samson? O protagonista masculino é o meu protagonista até então favorito que ela já escreveu, assim, foi o protagonista que eu mais me afeiçoei, assim, dos protagonistas que ela escreveu, seria o protagonista que eu gostaria de conhecer na vida real, sabe? A escrita dela super funciona pra mim, mas a história me deixou a desejar, porque eu acho que a Colleen Hoover, ela tem um problema com o psicólogo, porque todos os personagens dela, de todos os livros possíveis, precisam de psicólogo, e ela não fala de psicólogo nos livros dela, então, assim, eu acho que falta. Sempre falta, assim, tipo, um capítulo em que o personagem resolve, tipo, ir no psicólogo, ir no psiquiatra, então, assim, me dá essa falta. Aí eu li todo esse tempo. Esse livro foi assim, eu vi um vídeo uma vez no... Não sei se foi no TikTok, se foi no Reel. E aí era tipo assim, lista de livros que vão explodir sua mente, tipo assim, que o final é surpreendente e tudo mais. E eu fiquei assim, quero ler esse livro. E eu comecei a ler, que ele é sobre um cara que... Ele perdeu recentemente a namorada, não lembro exatamente como, acredito que tenha sido um acidente. E aí ele se acidenta também. Eu não lembro, gente, a história. Eu sei que o final, eu fiquei assim... Caraca, não tava esperando por essa, que realmente não tava esperando, entendeu? Eu achei um bom livro, achei divertido, mas em várias partes eu tive que me obrigar a continuar a ler. A escrita, tipo, é ok, mas não é tipo aquela escrita uau, assim. E nem a história em si também é muito uau, realmente o plot é muito bom e tudo mais. É bem legalzinho de acompanhar. Eu dei 3,5 pra esse livro também. E, enfim, é uma leitura, tipo, meio que boa, mas também esquecível. Foi o que aconteceu no caso. Já esqueci. Daí, eu li Leitura de Verão, que é o livro da Emily Henry. Foi meu primeiro contato com a escrita da autora. Eu tô vendo aqui que eu dei 4 estrelas, mas atualmente eu mudaria minha nota e eu colocaria, tipo, 3. Algo assim, ou 3,5, talvez. Porque eu não gostei muito do livro. Foi meu primeiro contato com a escrita da autora. E eu fiquei meio, tipo, cara, todo mundo faz uma propaganda muito grande em cima dos livros dessa autora. Tipo... Só que aí, de novo, volta pra aquela. Eu tava num período que eu tava meio que desgostando de vários livros que as pessoas falavam muito bem. Então eu não sabia dizer se era o problema meu ou o problema com os livros que eu estava escolhendo naquele momento, né? Então aqui a gente vai conhecer a January. Ela é escritora de romance. E aí o pai dela morre. E aí no meio disso descobre-se que o pai dela tinha uma amante. E aí ela vai pra casa de verão que ela tinha da família e tudo mais. Passar um tempo lá. Ela tá passando por uma espécie de bloqueio criativo. Ela tem que entregar um livro. E aí, coincidentemente,
inimigo dela, assim, tipo, eu não lembro exatamente o que torna os dois, assim, inimigos, mas eles não se gostam muito, não. Ele também é autor, ele também tá passando por um processo de bloqueio criativo e ele é vizinho dela. Não sei se ele é vizinho, eu sei que ele tá na mesma cidade que ela. E aí eles resolvem trocar de gênero. Ela vai escrever do gênero dele e ele vai escrever do gênero dela. E, enfim, daí transcorre-se a história, os dois passam a se gostar, né? Aquele clichê. Só que eu não consegui me afeiçoar pelos personagens, nem tanto pela história. Então eu fiquei sentindo, tipo, onde que tá toda essa fama da Emily Henry? Depois eu tive contato com outros livros dela e eu finalmente entendi. Aí volto pra história, eu não sei se a culpa foi minha, de escolher esse livro pra ler num período que eu não tava muito legal pra leitura, ou se realmente é porque esse livro não é tão bom mesmo. Porque as pessoas falam muito bem dele e falam mal De Férias com Você. Só que eu adorei De Férias com Você, então... não sei. Daí, ainda em abril, eu li Estou Feliz Que a Minha Mãe Morreu, que é da Janet McCurdy, né, que é a atriz que fez a Sandy iCarly. E esse livro, meu Deus, gente, eu fiquei obcecada do início ao fim, presa na escrita dessa autora e presa na história dela, né? E assim, a gente vai... É uma autobiografia, ela trata, assim... de como que ela entrou no cenário artístico, né? Como que ela foi parar nos filmes e séries e tudo mais. A gente descobre que, na verdade, ela nunca gostou de atuar, que era a mãe dela que queria, que era a mãe dela que forçava. E, inclusive, que a mãe dela incentivou ela a fazer muitas coisas que foram prejudiciais para a saúde dela. E coisas que ela só foi perceber que realmente eram traços tóxicos e narcisistas depois que a mãe dela faleceu. E aí ela passou a frequentar a terapia e entender que, tipo, a mãe dela excedeu todos os limites. Então, assim, é uma leitura que, nossa... foi muito impactante pra mim, eu marquei muitas coisas e é uma leitura que vale muito a pena, que eu indico. Se você tiver interesse em autobiografia, vai fundo. Se você nunca leu uma autobiografia e quer se inserir nesse cenário, vai fundo. Porque eu acho que foi a primeira autobiografia que eu li, eu achei muito boa e a partir daí eu comecei a ficar interessada em ler outras autobiografias que estão na minha wishlist e outras que eu já li também. Inclusive nessa lista aqui eu vou falar de outras. Daí eu li o e-book de Vamos Comprar um Poeta, porque eu tenho o Esquilo, e aí eu vivo recebendo e-books todo mês, assim, eu recebo. E, gente, foi assim, meu primeiro contato com uma escrita um pouco mais diferenciada ali da mesmice que eu estava lendo, fora a autobiografia, né, que eu acabei de falar pra vocês, mas eu sempre mirei mais em gêneros literários que tivessem romance. Então, fantasia com romance, ou... enfim, romance ali do negócio da comédia romântica. Então, aqui foi o primeiro livro, assim, que foi mais, sei lá, cult. Não sei dizer, mas é um livro que pega mais profundo, assim, sabe? É sobre a realidade onde artistas, eles são vendidos como objetos, né? E aí, a partir do momento que uma menina fala pro pai dela que ela quer comprar um poeta, como se fosse um bicho de estimação. E aí, esse personagem vai trazer pensamentos pra esses personagens que estão inseridos numa realidade, tipo, não pensante, eles não questionam, eles só aceitam, estão presos em tecnologia e tudo mais. Então foi uma leitura que valeu muito a pena e que me abriu as portas pra outros tipos de livros também. Então foi uma experiência extremamente boa e eu dei 4 estrelas pra esse livro. Daí eu tive meu segundo contato. Foi o segundo ou foi o terceiro contato com a escrita da autora Taylor J. Kingsread? E eu li Evidence of the Affair, eu li em formato de e-book no Kindle Unlimited, que era o que estava disponível na época. E assim, pra quem tem um inglês básico, é ótimo pra você praticar, que foi o meu caso. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. 4 estrelas. E, gente, foi muito bom. A história, basicamente, ela é contada através de cartas. E é a parte do ponto em que uma mulher descobre que o marido dela está traindo ela. E aí ela começa a se corresponder com o marido dessa mulher. E aí os dois começam a trocar cartas, eles começam a trocar ideias e tudo mais. E dividir, né, esse sentimento, que é os dois estarem sendo traídos e tudo mais. E, enfim, é um ótimo livro. Porque, assim, eu tinha lido Daisy Jones and the Six dela e eu não curti muito. Então, assim, foi começando a virar ali uma chavinha pra ideia de eu ler outros livros, dar mais chances pra essa autora aí. Ai, nossa, meu Deus, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Daí, ainda em abril, eu li O Canto Mais Escuro da Floresta e, meu Deus, que livro chato. Foi difícil, gente. Foi difícil terminar esse livro. Eu dei 1,5 pra ele. E, assim, ele tá até aqui, ó, o box. E até agora eu não tive coragem de pegar Príncipe Cruel, porque eu achei esse livro tão chato, tão difícil de ler. Eu não consegui gostar de nenhum personagem.
e eu tive que me obrigar a terminar ele, que enfim, essa leitura vai sair em algum momento, mas assim, tá bem distante, assim, eu vou ser bem sincera mesmo. Daí eu li O Roubo, foi meu primeiro contato e único até então com a escrita da Paula Alexandra. É uma história que se passa, não sei, século XIX talvez, que é sobre uma mulher que ela é pilata. Uma mulher que é pirata e ela precisa encontrar um artigo que eu acho que ele é dito como mágico e tudo mais, que é uma máscara. E a partir desse ponto ela conhece o portador atual dessa máscara e eles vão viver ali um romance e ela vai descobrir mais sobre ela mesma. E assim, é muito bom. E eu li essa edição que foi lançada com um capítulo extra que a Paula Alexandra serviu isso pra gente, graças a Deus, porque se eu tivesse lido sem o capítulo extra, eu ia ficar muito devastada. E assim, eu me surpreendi muito com a escrita dela, eu curti muito, eu terminei super rápido. É um conto, né, uma novela super rápida de ser terminada, eu dei 4 estrelas, valeu demais a pena. E eu tenho pretensão de ler outras coisas da autora, sim, só até então não adquiri, mas quero muito. Aí eu li, deixa eu ler aqui, que é em inglês, Everything My Mother Taught Me. Que, como eu falei pra vocês, eu tava tentando praticar meu inglês, então eu comecei a pesquisar livros, assim, que tivessem um inglês de boa pra eu conseguir ler. Pra esse livro eu dei 3,5, mas sinceramente eu não me lembro muita coisa sobre esse livro, não. A única coisa que eu me lembro que é basicamente a personagem literalmente falando sobre a relação que ela tinha com a mãe dela. E assim, que a mãe dela nunca foi uma boa mãe. E elas se mudam pra um lugar e ela tem esse sentimento materno mais por uma vizinha do que pela mãe dela. Tipo, as duas começam a desenvolver esse relacionamento, tipo, aí ela começa a meio que descobrir o que é carinho, o que é amor, através desse contato que ela tem com essa vizinha. E é só isso que eu guardei da história. Aí eu li o conto As 220 Mortes de Laura Lins, isso mesmo. Porque eu tinha visto uma galera falar muito desse conto há uns aninhos atrás aí, e eu nunca tinha pegado pra ler. E aí, nesse período aqui, vocês podem ver que eu li muito e-book. Então eu desinvestei pra ler em e-book e gostei muito da experiência. Eu dei 3,5 pra esse conto também. É bem legal, a gente tem ali um personagem que ele fica... o título é autoexplicativo. Ele fica retornando, vivendo o mesmo dia, até que ele percebe que ele precisa de um jeito pra poder evitar a morte dessa melhor amiga dele. E assim, toda vez que ele evita a morte dela de uma forma, ela morre de outra. Então, assim, foi muito boa experiência, eu gostei bastante. Os próximos livros eu vou falar pra vocês de uma maneira um pouquinho mais rápida, porque foram livros muito curtos, tipo assim, sei lá, são contos que eu li de maneira muito rápida, assim, tipo, pá. E aí eu não desenvolvi uma opinião e nem lembro direito deles. Foram livros completamente esquecíveis, né? Como eu falei, eu li tudo no Kindle. Então eu li Nossas Cores, eu dei 2,5 pra esse livro. Ele vai falar sobre relacionamento abusivo. E tipo assim, ele tem uma escrita ali meio que poética e tudo mais, mas assim, não me prendeu nem nada. Aí o próximo que eu li foi A Última Livraria de País. Também é um conto, eu dei 3 estrelas, nem me lembro direito da história. Depois eu li As Paixões Violentas por Coisa Nenhuma, eu dei 1,5. Aí eu li Sinergia, que eu dei 4 estrelas. Eu acho que esse livro, eu me lembro mais ou menos dele, assim, que é sobre personagens que eles estão dentro de um trem, e aí o trem vai parando em várias estações, e os personagens vão, tipo assim, começando a socializar entre eles, e cada um meio que tem um arco ali pra gente entender mais ou menos sobre cada personagem, e meio que todos eles se sentem sozinhos de uma forma e eles formam uma amizade super legal. Aí eu li Galateia, que eu dei 2,5, nem me lembro que livro que é esse. Aí então eu li outra autobiografia, que é Falando Mais Rápido Que Eu Posso, que é da... é Lauren Graham o nome dela? É a atriz que fez Gilmore Girls, ela faz a Lorelai Gilmore, né? E eu me diverti muito lendo esse livro, eu já tinha vontade de ler há muito tempo, da época que eu terminei de assistir Gilmore Girls. Ela fala muito sobre curiosidades da série e tudo mais, foi uma experiência bem divertida. E assim, só fortaleceu mais a ideia de que eu queria ler mais autobiografias. Acabei de perceber que eu esqueci de me localizar, já terminei o mês de abril, já estamos em maio. Aí os próximos livros, eles são HQs, então também são histórias super rápidas, que eu li super rápido, vou falar bem rápido aqui pra vocês, porque também não me lembro mais com detalhes não. Eu li Boa Sorte, que eu dei 3,5. A Garota Trava-Línguas, que eu dei 3 estrelas. O Monstro Debaixo da Minha Cama, que eu dei 4 estrelas. Desse aqui eu me lembro mais porque ele vai falar sobre abuso infantil dentro de casa. Ele é bem forte, assim, e é bem triste pensar que, tipo, isso de fato acontece, sabe? É uma realidade palpável que pode acontecer, tipo, com... ai, na casa ao lado, dói muito, dói muito. Aí eu li Sem Voz, que eu dei 2 estrelas. Aqui, sim, confirmou-se. Foi meu terceiro contato com a escrita da Taylor J. Kingsread, que eu li Amores Verdadeiros. Eu queria ler pra poder assistir o filme, e aqui a gente vai conhecer a história de uma protagonista, que ela tá casada com uma pessoa, e aí esse cara pega e sai numa viagem, e o helicóptero dele cai,
E, tipo, passam 5 anos, a gente vê ali ela passando por um período de luto, de depressão e tudo mais. E quando ela começa a restabelecer a vida dela, que ela tá noiva de outra pessoa, ela recebe uma ligação desse marido dela falando: estava vivo esse tempo todo, estava numa ilha tentando voltar pra você. E aí a gente vai ver essa personagem dividida entre duas pessoas. Só que pra mim, o livro passou uma vibe muito melhor do que o filme. Eu assisti a adaptação depois, porque o filme, ele fica mais focado no relacionamento que ela tem com os dois caras. E pra mim, o livro é sobre a protagonista. É sobre, tipo assim, o quanto experiência, pessoas e o tempo moldam a gente. Tanto que a gente, sei lá, se transforma com o passar do tempo. Então, tipo assim, pra mim, isso... Nossa, foi uma experiência maravilhosa. A melhor coisa que eu poderia ter feito foi ter lido o livro, que eu senti muita falta de muitas coisas no filme. Mas assim, foi uma experiência maravilhosa, eu dei 4 estrelas. Aí eu voltei a ler mais HQs. Então eu li Diário de uma Volátil, dei 3 estrelas. Li Blue e os Gatos, dei 4 estrelas. E Blue e os Gatos, 2, dei 3,5. Eu adorei. É sobre um autor, ele pegou, escreveu meio que a história ali dos gatinhos dele, porque ele tem gatos que são adotados. Eu achei muito divertido, gente. Eu tenho um gatinho. Então, assim, eu me identifiquei muito. E aí, dele, eu também li Páginas em Branco, que eu dei 4 estrelas. Que aí ele escreveu a história de outro gato dele que aparece ali um pouco na história do Blue, mas nesse livro aqui, nessa HQ vai ser focada mais nele. Aí eu li Antes que o Café Esfrie, que assim, viralizou. Um monte de gente falando, né? Ai, viagem no tempo. E tem viagem no tempo? Tem Interesse da Bárbara, porque eu adoro esse tema. Só que assim, eu achei esse livro chato. Eu dei 2 estrelas pra ele. Eu tenho uma pequena curiosidade de ler o segundo e o terceiro, que a autora lançou, ou o autor, nem sei. Mas eu não achei tudo isso não, todo mundo falou tão bem desse livro, e eu fiquei tipo, meu Deus, preciso ler. E aí quando eu fui ler, eu fiquei, então tá bom. Então tá bom. Aí eu li uma HQ que me fez chorar. Eu já tinha me emocionado, olhos marejados, uma lagrimazinha que escorreu aqui, mas essa HQ me fez chorar mesmo. Tipo, o nome dela é Oblivion, eu dei 4 estrelas pra essa HQ. E ela é sobre uma personagem que ela tá passando ali por um período de depressão. E aí ela descobre uma cirurgia que ela pode fazer e ela pode apagar tudo da mente dela. E aí ela quer esquecer dos problemas, então ela resolve que ela vai fazer essa cirurgia. Só que no meio desse processo ela percebe que ela também vai perder memórias muito boas. Então assim, ai gente, nossa, eu me acabei de chorar, Eu me identifiquei com a protagonista em várias partes da história. Então assim, eu criei um laço, um afeto. Então assim, e a hora que eu comecei a chorar, eu fiquei, meu Deus, eu tô chorando enquanto eu tô lendo, que isso nunca tinha acontecido da forma como aconteceu. Então foi uma experiência maravilhosa. E aí, seguindo na linha ali das HQs, eu li Onde Meu Gato Senta, dei 4 estrelas, que eu achei muito engraçado. É só um monte de imagens, assim, essa HQ inteira, de tipo assim, o gato é um bicho extremamente aleatório e sentando em vários objetos aleatórios, assim, me identifiquei muito, porque como eu falei, eu tenho um gato, então, situações que eu vejo no meu cotidiano. Aí eu li Nossas Tentativas de Florescer, dei 2 estrelas, Sede Chata, dei 2 estrelas, Crianças, dei 2,5, Um Dia Qualquer, dei 3 estrelas. Aí eu li um livro que eu achei interessante, chama O Gato que Amava Livros. A sinopse me chamou atenção, o título me chamou atenção e eu fui ler com muita vontade, só que assim, eu achei a história toda muito chata. Eu também tive que me esforçar pra poder finalizar. Só que aí, nesse processo aí, eu já tava meio que voltando a entrar na ressaca literária. Eu tava ainda em maio, isso mesmo. E eu dei 2 estrelas pra esse livro. Eu me forcei muito, é sobre um protagonista. Eu não lembro se ele chega a perder... Acho que ele mora com o avô. E aí eles têm uma livraria e eu acho que o avô falece. Acho que é isso. E aí esse gato aparece, tipo, e guia o protagonista por várias histórias, assim. É meio que uma viagem meio espiritual e tudo mais, só que eu achei bem chato. Achei bem chato mesmo. Aí eu li outra HQ chamada Doce Jazz e dei 3 estrelas. Depois disso, eu fui e li não um conto, porque eu acho que é um pouco mais longo, mas não chega a ser um livro muito longo, assim, que é nacional, chamado A Filha Primitiva, que também vai falar muito ali sobre uma personagem que não se dá bem com a mãe, elas têm muitos problemas de comunicação, muitos problemas na relação e tudo mais. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, eu achei ele muito bem escrito, eu ainda quero comprar a edição física porque eu quero colocar na minha biblioteca particular, e acho que é o tipo de experiência que todo mundo pode ter, assim, sabe? Eu li no Kindle Unlimited esse livro, eu acredito que ele ainda esteja disponível, então se você tem Kindle Unlimited,
por favor, procure pra ler, porque é super rápido de ler e é bem profundo, assim, sabe? Foi uma ótima, ótima leitura. Daí, entramos em junho, eu li A Pequena Livraria dos Corações Solitários, porque eu queria fazer um vídeo de indicando livros que falam sobre livros. Por isso também que eu li o livro do O Gato que Amava Livros. E eu achei esse livro também muito chato, aí eu fiquei tipo, cara, que projeto já indo por água abaixo. Porque eu li 2 livros e achei os 2 muito chatos, eu dei 2 estrelas pra esse livro. Daí eu li De Férias com Você, que eu já falei até aqui no vídeo sobre ele. Eu dei 4,5 pra esse livro, eu adorei. E assim, ele tava disponível no Kindle Unlimited, então eu não tenho livro físico. É o único livro da autora atualmente que eu não tenho, então eu preciso comprar pra poder completar minha coleção. Porque assim, a partir desse momento, eu comecei a entender por que as pessoas falavam tanto da Emily Henry. E assim, eu adorei. Aqui nessa história a gente vai ter ali um casal de amigos, que eles, se eu não me engano, eles todo ano faziam viagens e tudo mais. E aí meio que cada um tomou um certo rumo na vida. E aí do nada eles voltam a se falar. E eles resolvem viajar juntos de novo. Enfim, e aí, Friends to Lovers, assim. E é muito bom, eu dei muita risada, eu adorei os personagens, adorei as histórias entre elas, assim. Então, foi uma experiência muito, muito boa. E ainda bem que eu dei outra chance pra autora, porque depois eu vim a ler outros livros dela. E, inclusive, favoritei um deles. Então, valeu muito a pena. Daí, eu finalizei junho, né? De Férias com Você, eu finalizei ele no dia 9 de junho. Eu só fui finalizar outra leitura dia 30 de outubro, pra vocês entenderem que eu entrei ali numa ressaca literária que eu não tava dando conta de sair. Eu finalizei a minha leitura de Tudo Que Eu Sei Sobre o Amor, que foi a Liv que indicou, e assim, eu fui ler ele meio que sem saber exatamente o que eu ia encontrar. Ele é mais uma autobiografia sobre a autora, basicamente, né? E eu li no pior momento possível da minha vida, porque eu estava numa ressaca literária e a temática tratada nele foi o pior momento da minha vida possível. Então, assim, atualmente eu quero muito reler ele, pra ver se a minha experiência de leitura muda, que eu acredito que vai mudar. Eu dei 3,5 pra esse livro, só que eu acredito que ele tem potencial pra mais, entendeu? Então vai ser uma releitura, com certeza, aí dos próximos meses, não sei se ainda nesse ano, porque é uma leitura muito meio que fresca na minha cabeça, de certa forma, mas não sei, pode ser que seja até uma próxima leitura aí. Eu vou deixar nas mãos de Deus, na hora que der vontade de ler esse livro eu vou ler. Depois eu só fui finalizar outra leitura no dia 20 de novembro, que foi a leitura da HQ Lore Olympus, que eu dei 3,5. É um reconto da Perséfone e do Hades. Não era exatamente o que eu tava esperando encontrar, assim, mas é bem legal. E meio estranho também, porque o Hades, ele é o rei do submundo, ele tem zilhões de anos. Mas assim, isso aí é mais do mesmo que a gente já conhece, né? E a Perséfone é uma jovem de 19, se eu não me engano, e ela se muda pro Olimpo pra poder fazer faculdade. E a mãe dela, que é a Deméter, ela é uma mãe muito, sabe, assim, possessiva e tudo mais. Só que a Perséfone, ela é um doce de personagem. Mas essa HQ tem uns gatilhos, assim. Então, se você tem intenção de ler, você pesquisa bem sobre os gatilhos antes de ler. E foi legal, foi uma experiência boa, mas ressaca literária, pior momento possível, né? Aí, logo depois, ainda em novembro, eu li Lore Olympus 2. Dessa eu gostei um pouco mais, eu dei 4 estrelas. E, basicamente, foi isso. Finalizei meu ano. Vocês entenderem os espaçamentos entre leituras e que eu realmente entrei numa ressaca literária que me lascou. Mas enfim, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir no Instagram, de curtir e comentar nesse vídeo, de se inscrever caso não seja inscrito e de utilizar meu link de associado ao Amazon que tá no bloco de informações. E é isso, um beijão e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!